gente, na última quarta-feira, correto? Dia 8? Correto. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, definiu por 6 votos a 3 que os planos de saúde precisam oferecer cobertura para procedimentos que não fazem parte do rol de exames, consultas, cirurgias e terapias definidos como obrigatórios pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que significa na prática, doutora Laura, para os usuários de planos de saúde no Brasil esse tema? Perfeito, Ronilton. Eu acho importante, antes de adentrar ao tema e de responder, portanto, sua pergunta, que a gente faça uma contextualização do que está acontecendo e também explique para o telespectador o que é a ANS, porque as pessoas não sabem que órgão é esse, e também o que significa essa taxatividade do rol, certo? Já tem há várias décadas o Brasil tem privatizado aí as suas empresas públicas, né? Então, com isso, foi transferido para o setor privado a prestação de serviços públicos. E o governo, preocupado e querendo garantir aí um mínimo de qualidade na prestação desses serviços, criou a figura das agências reguladoras. Essas agências reguladoras, elas têm a função de controlar, de fiscalizar, como o próprio nome já diz, de regular essas atividades que antes eram prestadas pelo Estado e que passaram a ser prestadas por empresas privadas. E existem diversas agências reguladoras. Para cada setor que deixou de ser prestado pelo Estado e passou para as empresas privadas, foi criada uma agência reguladora. Nós temos o Bacen, a ANEEL, a Anatel. Por exemplo, o serviço de telefonia do nosso país é prestado por empresas privadas. Nós temos a Oi, a TIM, a Claro. E existe a Anatel, que é a agência reguladora responsável por controlar, fiscalizar essa atividade. E no ramo da saúde, nós temos aí a figura da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que está no centro dessa nossa discussão de hoje e que é a responsável por estar fiscalizando os planos de saúde. A ANS, ela possui uma lista de procedimentos médicos e de tratamentos, medicamentos, que devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde. É cerca aí de mais ou menos 3.300 procedimentos. Essa lista, ela era sempre alterada, atualizada a cada 2 anos. Esse intervalo de tempo caiu para 6 meses, dada a necessidade, porque você pode perceber aí, a medicina está sempre se atualizando, existem novas tecnologias, então esse rol de procedimentos também tem que estar atualizado, certo? O que foi que aconteceu no STJ, mais especificamente, só para contextualizar para o pessoal de casa. Há várias décadas, o entendimento do Poder Judiciário como um todo era de que este rol era meramente exemplificativo. Então, esses 3.300 procedimentos lá constantes era como se fossem só exemplos daquilo que o plano de saúde poderia ofertar para os seus usuários. E aí, com base nesse entendimento, vários usuários de plano de saúde se socorriam da justiça para ter tratamentos que não estavam no rol cobertos pelos seus planos de saúde. Mas houve uma divergência de entendimento dentro do nosso Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. A terceira turma entendia que sim, o rol é meramente exemplificativo, mas a quarta turma adotou um entendimento diverso. E aí instaurou-se uma incoerência de entendimento e foi necessário que houvesse a uniformização desse entendimento. Aí, no julgamento de 2 recursos, feitos pela segunda sessão do STJ, como você aí já esclareceu, foi adotado o entendimento de que, regra geral, esse rol é, sim, taxativo. Eu acho que você me perguntou, se eu não me engano, das excepcionalidades? Isso. Sim, é muito importante falar sobre isso. Como eu já falei, o rol é, em regra, taxativo.
o plano de saúde não é obrigado a cobrir um tratamento extra-rol se já existe dentro do rol, para a cura do paciente, um procedimento que é igualmente eficaz, certo? Essa é a regra. Mas, nesse julgamento, no STJ, foi admitida aí algumas excepcionalidades. Quais são elas? A primeira é que é possível que o usuário do plano de saúde esteja entrando em contato aí com o plano para fazer um aditivo contratual, para que essa cobertura seja ampliada, o que vai onerar sobremaneira o bolso do consumidor. A gente já paga aí um plano de saúde que já é bastante caro. Pode falar. Como... Além desses 15,5%? Além desses 15,5%. Já teve esse reajuste e, caso haja a ampliação dessa cobertura, é evidente que eles não vão sair perdendo e vão querer cobrar a mais do consumidor. Laura, é o seguinte, eu gostaria que você explicasse mais para mim como leigo, para o nosso internauta, se ele ainda não compreendeu também, a respeito do rol. Se fala muito em rol, taxatividade. Eu gostaria que você exemplificasse melhor para esclarecer melhor a respeito dessas palavras que, como você disse aí, já era bastante conhecida, mas que tornou à tona nesse momento. Certo. Vou tentar explicar com outras palavras, certo? O rol, antigamente, era entendido que ele era exemplificativo. Acho que a própria palavra exemplificativo já dá uma noção para a gente aí do que é. São exemplos. Então, tem lá aqueles 3.300 procedimentos e nada impede que haja uma cobertura extra-rol. Então, fora daquele rol. Por exemplo, hoje há cirurgias com uso de robôs, que não estão previstos no rol. E aí muitas pessoas ingressavam com uma ação judicial para ter esse tratamento, essas cirurgias utilizando robôs que não estavam previstas nesse rol. E elas conseguiam. Com esse entendimento novo do STJ, o rol passa a ser taxativo. Então, o plano de saúde só é obrigado a cobrir aquilo que está ali previsto. Mas existe aí uma excepcionalidade que tanto o consumidor quanto os operadores do direito têm que se apegar nela, que o próprio STJ, durante esse julgamento, trouxe essa excepcionalidade. Qual seria ela? É possível também que haja, sim, uma cobertura extra-rol de um procedimento que não está previsto nesse rol, dado aí o cumprimento de alguns requisitos que o STJ definiu. Quais são eles? É necessário que a incorporação desse procedimento não tenha sido indeferida em um momento anterior pela ANS. É necessário comprovar, à luz da medicina, a eficácia desse tratamento e que órgãos técnicos de renome nacional e estrangeiro também certifiquem aí a necessidade e a pertinência desse tratamento, certo? Certinho. E a partir de quando essa decisão passa a valer no país? Então, você já até salientou aí que já existem empresas, né, que estão negando a cobertura com base nessa decisão do STJ. Essa decisão, é importante que se diga, ela não é vinculante. O que isso significa? Ela não vincula o entendimento, a interpretação dos juízes de primeira e de segunda instância. Perfeito? Mas ela vai aí orientar a jurisprudência, o entendimento, a interpretação que esses juízes fazem, certo? Já existe, tanto por parte do Legislativo quanto por parte do STF, tentativas de se mudar esse entendimento. Só essa semana, no Legislativo, foram recebidos 13 projetos de lei com a intenção de fazer com que conste expressamente que o rol da ANS é exemplificativo. Tanto congressistas da base aliada quanto da oposição estão unidos para tentar mudar isso. E no STF já existe a discussão, já existe aí uma ação direta de inconstitucionalidade. O STF é um órgão superior ao STJ. O ministro, que é relator desse processo, é o Luiz Roberto Barroso, e pode ser que, ao chegar lá, esse entendimento mude. Pode ser que eles tenham um entendimento diverso do STJ e digam que o rol é meramente exemplificativo, o que vai aí ser muito benéfico para os consumidores, usuários de plano de saúde. Bom, da maneira que eles estão
Existe alguma medida legal para os usuários de planos que não sejam tão prejudicados na eventual necessidade de procedimentos que não estão no rol da ANS? Sim, com certeza. Existe o direito ao acesso à justiça, que é um direito constitucionalmente previsto. Existe também o direito à saúde, que é um direito constitucionalmente previsto desde 88. Então, essas pessoas podem sim estar se socorrendo do judiciário, até com base nessa decisão, nas exceções trazidas por essa decisão, para tentar encaixar ali o caso concreto nessas exceções que o STJ está prevendo. É importante que se diga, pode ser aí uma preocupação do usuário, existem muitas famílias, Ronildo, pessoas com câncer, pessoas que têm filhos com transtorno do espectro autista, que no passado tiveram decisões favoráveis para que tivesse um tratamento, um medicamento fornecido fora do rol, né? O Poder Judiciário obrigou o plano de saúde a dar este tratamento, ainda que ele não estivesse no rol. E isso tem alarmado essas pessoas, porque elas estão com medo, vamos dizer assim, de perder esse direito. Mas existe essa possibilidade? O que é que acontece? Isso vai depender de cada caso concreto. Caso essa decisão favorável, que disse, você pode ter a cobertura do procedimento, já tenha transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, não tem como as operadoras recorrerem para tentar mudar isso. Mas caso essas decisões ainda não tenham transitado em julgado e, portanto, caiba aí um recurso, é claro que as operadoras de plano de saúde, utilizando aí desse entendimento do STJ, vão sim recorrer da decisão. É o que a gente espera, né? Você tocou num ponto aí que já me vem aqui a próxima pergunta. Essa decisão ela poderá ser revogada? Porque assim, é uma decisão jurídica, é um entendimento firmado em uma corte superior. Nada impede de que daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, eles mudem também esse entendimento. Bom, de qualquer forma, termina impactando na vida do consumidor, do cliente do plano de saúde, né? Sem sombra de dúvidas. Aqui no Brasil, diferente de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, o direito à saúde ele é um direito. Nos Estados Unidos, a saúde é um bem de consumo. Lá, se você tem dinheiro para pagar pela saúde, você tem a saúde garantida. Se não tem, simplesmente você não tem acesso. Aqui, desde 88, como eu já havia falado, esse direito é constitucionalizado. Foi criado aí o Sistema Único de Saúde, que abrange a todos os cidadãos. Mas isso é a teoria, porque o que a gente percebe hoje no Brasil é que nós pagamos por esse direito à saúde 3 vezes. Com os nossos impostos, que subsidiam aí o SUS, com o pagamento dos planos de saúde, e também, quando não tem uma cobertura pelo plano de saúde, a gente tem que tirar do nosso bolso. Então, com certeza, prejudica o consumidor, sem dúvidas. Porque, com base nessa decisão do STJ, a gente pode estar vendo aí se esse caso concreto pode estar previsto em uma dessas excepcionalidades que o próprio STJ previu. Muito bem. Mais alguma informação a respeito desse tema? Acredito que não. Acho que já ficou tudo bem. Deu para dar um recado aí para os nossos internautas e também consumidor dos planos. Se o pessoal de casa tiver alguma pergunta, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, né, Laura? Gente, se tiver alguma pergunta aí, o momento é esse de você interagir conosco aqui no chat, tá? Caso contrário, nós esperamos ter levado essa informação aí com bastante clareza, através da advogada Laura, que hoje está aqui no Direito ao Ponto. Nós agradecemos mais uma vez a sua vinda aqui à TV.x. Um abraço lá para o pessoal, o doutor Rafael, Elvésio, Marcelo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal de casa. Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat, que depois a gente responde. Estamos à disposição.